Olá pessoal, amigos do nosso canal História Esporte. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma cara nova para vocês, um amigo querido, também companheiro do GP Total, Mário Salustiano. Mário é para nós uma referência, para nós do GP Total uma referência por ele, pela pessoa que ele é, mas também pela biblioteca que ele tem. O homem tem uma biblioteca que é uma coisa assim formidável. E por conta disso é que eu trago ele hoje para falar para nós a respeito de qual terá sido a maior temporada individual da história da Fórmula 1. Então a gente fala muito de vários pilotos, nós temos vídeos aqui no canal acerca de algumas biografias de pilotos e também de algumas temporadas, alguns campeonatos específicos da Fórmula 1, mas sempre abrangendo o todo do campeonato, e não somente uma performance. Então, hoje, Mário, agradecendo imensamente a tua presença, eu quero passar a bola para você para saber qual foi a maior temporada da história da Fórmula 1, porque me disseram ano passado que foi aquela do Max Verstappen e que não tem discussão. É isso mesmo, meu querido? Obrigado pela tua participação, irmão. Ah, que é isso. Eu agradeço o convite, Marcel. É um prazer enorme estar aqui, conversar com você, com os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo nesse momento, compartilhar um pouco da vivência que a gente tem. A Fórmula 1, para mim, ela entrou como no início, era uma espécie de hobby, passatempo. Não vivo profissionalmente disso, mas para mim, a partir do momento que eu passei a contribuir, não é, com você, com os demais editores lá no GP Total, teve uma conotação muito legal na minha vida. E olha, em relação a essa questão, afinal de contas, qual foi a maior temporada individual da Fórmula 1? Eu tenho uma visão um pouco diferente em alguns aspectos, inclusive no meu lado profissional pessoal. Eu tenho um pouco mais de 60 anos. Eu assisto a Fórmula 1 desde 1972. Então, a gente está falando aí de pouco mais de 50 anos. E para mim é muito difícil fazer um ponto específico, porque foram muitas histórias vividas que eu acompanhei e que nos proporcionou momentos de, sabe, puro êxtase, adrenalina, aqueles momentos até que de raiva, de alegria. A euforia, ela é muito envolvida e envolvente na categoria. E como você falou, eu, num dado momento, acabei começando a colecionar livros para entender um pouco da história. Tenho aqui uma pequena coleção, são mais de 1.200 livros atualmente. E aí, o que eu não acompanhei, pessoalmente, eu acabei lendo e aprofundando um pouco o conhecimento. Particularmente, eu gosto muito de separar as coisas por década. Mas antes de chegar e falar um pouco sobre isso, e você já veio com uma pergunta bem interessante a respeito da temporada 2023. Se a gente for considerar a dominância que Verstappen teve o ano passado, realmente está muito fresco na nossa memória. Foram o quê? 11 vitórias, não, 19 vitórias que a Red Bull teve em Uhum. 20 corridas, né? O Max teve 17 vitórias, Isso, porque ele foram superou duas do Pérez. as marcas, né, Isso. anteriores. É uma marca extremamente relevante, não é? Mas, se a gente utilizar um critério percentual, a gente tem duas temporadas do Jim Clark, 63 e 65, em que ele obteve 100% dos pontos possíveis. Uhum. O regulamento, na época, e aí a gente não pode ficar aqui questionando, era assim, era assado. É uma questão de que como está registrado. Em 65, de 10 corridas, Jim Clark venceu 7, só que só computavam 7 resultados na época. Então ele fez 100% dos pontos possíveis. Se a gente olhar por esse prisma, a temporada de Max em 2023 chega muito próximo disso, mas não iguala, porque ele não fez 100% dos pontos possíveis Uhum. que um piloto poderia fazer. Então, eu ainda
olho a temporada de 65 do Jim Clark como sendo individualmente a melhor temporada da Fórmula 1. Até porque a gente também tem que levar em conta que naquela época havia a liberdade dos pilotos disputarem outras categorias e Jim Clark, ele não só ganhou todas as corridas que eram possíveis dentro do regulamento, como atravessou o Atlântico e foi vencer as 500 milhas de Indianápolis. É o único piloto a Na ter feito no época, mesmo ano, né? E fazer. Outros não pilotos só venceram em Indianápolis, mas no mesmo ano foi só ele. isso, tem esse aspecto, tem um segundo aspecto. Quando o Clark venceu a corrida de Indianápolis em 65, eu não sou um grande especialista em Indianápolis, mas eu vou lembrar que já faziam mais de 30 ou 40 anos que um europeu não ganhava em Indianápolis, tá? A última vitória tinha sido por volta dos anos 20. E, além disso, a revista Time elegeu ele o esportista mais rápido do mundo na época. Uma revista até muito voltada à política, mas os feitos que ele estava obtendo, principalmente naquele período, eram tão relevantes que chamou a atenção, inclusive, de um público que nunca foi tão próximo e aficionado por Fórmula 1. 65, sim, individualmente, olhando por um aspecto bem individual, é a maior temporada da Fórmula 1. Mas já que você me provocou, eu vou trazer umas provocações de volta. Vamos É. fazer um highlight aqui super rápido. Anos 50. A Uhum. melhor temporada da Fórmula 1 foi a de 57, quando Fangio, já no auge de seus mais de 40 anos, obtém o seu quinto título de uma forma que muitos pilotos consideraram até acima dos limites permitidos. Tem um, tem um depoimento muito legal de Stirling Moss, que competia contra Fangio naquela época, e o Stirling Moss era considerado o sucessor natural. A gente sabe, não é, que Stirling Moss não conseguiu um campeonato de Fórmula 1, mas é tido até hoje como o maior vice-campeão da história. E Stirling Moss, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que a maior dádiva que ele teve como piloto foi poder ter assistido às corridas de Fangio de camarote, seguindo ele. Ele Fantástico. disse que era um primor ver aquele piloto em ação. A gente falou, então, também do Jim Clark, então a gente pode pontuar isso como a maior piloto dos anos 60. Nos anos 70, eu vou Parênteses, me meu amigo. permitir. Parênteses, meu querido. O Clark nos anos 60 excede, né? Mas o próprio Jack Stewart, você diria que teve algum ano ali? Para a gente pensar, então vamos pensar nos maiores pilotos da história e cada um Ok, deles, vamos tentar jogar o ano que foi o ápice deles. Nós temos ali no fundo, eu tô vendo ali o Ayrton Senna, a gente vai falar dele também. Então, assim, o Jack Stewart, que eu acho que ele está nessa galeria dos 10 maiores aí, né? Do sim, qual ano sem você dúvida. consideraria ele a melhor temporada dele? Porque ele foi justamente na transição dos anos 60 para 70, em que ele foi o Isso, dominante, né? Qual ano foi o isso. grande do Stewart? Tem 2 anos do Stewart que a gente pode sentar aqui e tentar eleger. 69, seu primeiro título, correndo com um carro francês, que era o Matra. O Ken Tyrrell, ele precisou ter um pulso muito forte para conseguir colocar o motor Ford naquele carro. E ninguém apostava no Matra, porque a Lotus, no meado dos anos 60 até o final dos anos 60, tinha na figura de Colin Chapman um gênio tão grande que seus carros eram extremamente dominantes. E o Stewart, com a Matra, ele quebrou essa hegemonia, abrindo o, abrindo os 3 títulos que ele teve em 69. Também eu vejo a temporada de Stewart em 73 como uma temporada primorosa.
Essa eu já tive a oportunidade de acompanhar, eu já acompanhava a Fórmula 1, e ele ter derrotado uma dupla de pilotos, como Emerson Fittipaldi e Ronnie Peterson, Sim, na Lotus, que era extremamente dominante, é algo que a gente sabe que precisa ser um piloto excepcional para isso. Então, colocando o Stewart nesse patamar, se eu tivesse que, precisa decidir, ou é, 69 ou 73, eu elegeria 73 pela oposição que ele sim. enfrentou da dupla da Lotus. Uhum. Algumas Perfeito. pessoas até dizem, o Stewart ele ganhou porque o Emerson e o Peterson eles se dividiram. E não é bem assim, porque o Peterson ele só engrenou, ele só entendeu o carro e só dominou mais as corridas na segunda metade da temporada. Certo. O Então, Emerson o, vinha o Stewart dominando. ele teve que ser muito inteligente e só um piloto de uma categoria excepcional consegue enxergar as coisas com essa amplitude. A É, e o gente vai pessoal seguir, compara 73 com 86 e até com 2007 nesse sentido, né? Que dois pilotos numa mesma equipe e um terceiro, né? Mas aí são casos bem distintos, eu acho. 81 até daria para a gente dizer, né? Que a Williams também ali dividida e o Piquet por fora. Mas 73 eu concordo contigo que não foi uma coisa assim que o Stewart abocanhou, né? Ele fez muito por onde, né? sim. Você falando aí, um parêntese rápido antes de a gente continuar. 81 teve uma contribuição também muito grande da própria equipe, da liderança, digamos assim, no desequilíbrio entre os dois pilotos, que foi um pouco diferente de 73 e 86. Mas aí daqui a pouquinho, a gente pode até é, conversar um pouco mais a respeito disso. Perfeito. Dos anos 70, eu quero pontuar um piloto que teve uma influência muito grande, que foi o campeonato do Niki Lauda em 77. Certo. Pessoalmente, para mim, Marcel, e amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando, a temporada de 77 para minha pessoa, teve uma influência decisiva na minha transformação de um fã que assistia corridas, que lia um pouco, mas não pesquisava, eu não procurava me aprofundar tanto como eu tive a partir de 77. O acidente de Lauda, ele teve uma influência muito grande para mim, porque quando eu assisti aquilo, nossa, o piloto quase morreu. E ele volta a correr, aquela coragem. Na época, eu contava com 14 anos de idade. Isso teve uma influência muito grande para mim, como alguns esportistas, aqueles esportistas que voltam, superam seus obstáculos, seus medos, para voltar a vencer. E aí, quando o Lauda vence o GP da África do Sul, em 77, eu até dei uma gazetada de aula. Eu estudava no sábado, eu fugi, fui para a cantina da escola para pegar a TV lá ligada e acompanhar a corrida ao vivo na época. Aquilo foi muito marcante. Então, eu tenho o Lauda nesse aspecto como uma referência também. É uma temporada que, para mim, entra numa categoria de grande temporada da Fórmula 1, não pela dominância, mas pela dominância, não a dominância nas pistas, mas a dominância do homem sobre a personalidade e o medo que ele enfrentava, inclusive a própria rejeição que a equipe tinha, o Enzo Ferrari teve, o Lauda conversou e falou bastante a respeito disso. Eu tenho aqui algumas biografias do Lauda são muito interessantes a forma como ele encara. Tem uma, inclusive, que ele admite que ele sai da Ferrari para a Brabham numa situação muito mais de raiva do que de razão. Ele se arrependeu do que ele fez, não pela questão da troca de equipe, mas pela forma como ele chegou lá na sala do Enzo Ferrari e quebrou o contrato com o velho Enzo. Aí, se a gente continua esse percurso, você falou de uma temporada que eu tenho ela, uma, digamos assim, um carinho muito grande. E se Uhum. você chegar para mim e disser, olha,
dá para você ficar falando de muitas temporadas, Mário. Me elege uma aí, por favor. 1986. Certo. Porque 1986, para mim, promove uma inflexão muito grande na história da Fórmula 1. Eu só cheguei a essa conclusão não acompanhando. Na época eu acompanhei, torci, eu quase quebro a TV de tanto que eu esmurrei quando a Williams chamou o Piquet para ele trocar o pneu na Austrália Sim. e ali dava para perceber que ele não ia ter mais tempo suficiente para se recuperar. Mas quando a gente olha a Fórmula 1, a história da Fórmula 1, a transição que o Bernie Eccleston, inclusive, começou no final dos anos 70 Uhum. e nos anos 80 é, consegue dar uma guinada para tornar a Fórmula 1 um esporte de alcance global. Os anos 80 têm tem uma influência fundamental sobre isso. E 86 acaba sendo um marco por ter reunido quatro pilotos naquela disputa, onde, aí como você até falou, não é? O Senna, na época, ele dá um depoimento que está no anuário do Chico Santos. Não foi Prost que ganhou, foi a Williams de Mansell e de Piquet que perderam. Aham. Que ali, de fato, eles se engalfinharam de Sim. uma forma que ainda não tinha sido vista na Fórmula 1, que acabou, inclusive, influenciando outros embates de companheiro de equipe, mas foi, do ponto de vista técnico, muito interessante. Senna amadurece, Prost acaba concretizando uma imagem que ele tinha de uma pessoa que tinha uma inteligência excepcional para fazer uma Uhum. leitura de corrida e campeonato e vencer dois pilotos que o Mansell estava começando a amadurecer como piloto, ele amadureceu tardiamente, ele só começou a ter esse espaço quando sai da Lotus, vai para a Williams, e lá na Williams ele encontra um ambiente mais propício ao estilo dele. E o Piquet já era um piloto tido como um dos grandes, um dos pilotos excepcionais, mas acabou perdendo um pouco fio da meada no ambiente interno que Sim. ele pegou na equipe. É, Então, 80, eu tenho duas coisas para falar sobre 86. Uma delas é que quando nós fizemos um vídeo final de 21, Lucas Giavone e eu, a gente também elegeu essa como da Fórmula 1 a maior temporada. E você, Mário, tem no GP Total uma série de textos chamada Os Pilotos daquela Foto, aquele a Mureta isso, de Portugal, a foto mais clássica que a gente tem da Fórmula 1, né? Senna, Mansell, Piquet e Prost. E então eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, tá? Para quem quiser a sequência dos textos. E realmente, né? Aquela foto é um ícone da Fórmula 1, né? sim, sim. Até a ideia na época foi falar os pilotos daquela foto para fazer um apanhado entre as temporadas de 85, que é o primeiro campeonato de Prost, e a gente vai até 93, né, que é o último campeonato de Prost, mas a temporada de 93, ela entra também, na minha opinião, é uma das temporadas que a gente pode eleger como uma das grandes temporadas da história da Fórmula 1, e por um motivo diferente, ao menos é assim. Ela entra nessa categoria não porque o piloto campeão foi o dominante, mas o vice-campeão é até hoje lembrado como a pessoa que, se tivesse um carro ao menos próximo ao do campeão, ele teria sido o campeão. Aquele A gente camaradinho ali pode no aqui. fundo da imagem, né? É, é isso aí. O Senna, na temporada de 93, ele realmente ele vai buscar uma excepcionalidade como piloto que eu só vi o Fangio em 57, Clark em 65. E o Nick Lauda, em 77,
porque o Nick Lauda ele não fez corridas dominantes, mas ele dominou a si próprio ao vencer o preconceito e conseguir novamente se impor como um piloto vencedor. A temporada de Senna em 93, ela seguramente ela está entre as duas ou três maiores e exibições individuais que um piloto poderia ter entregado. Sem dúvida. E Ai, e 93 é uma temporada que eu até já escrevi uma coluna a esse respeito lá no GP Total, em que o vice ele foi maior que o campeão. Tem algumas pessoas até que comentam, meio que uma patriotada da tua parte, né? É o Senna, exato. mas tem um fato, sabe, interessante, Marcel. Eu tenho alguns critérios que, claro, não são tão científicos. Uma das coisas que eu acabei fazendo na minha coleção de livros, eu tenho especificamente um tema que eu acabei adotando aqui como uma pilar para ter a coleção. Eu busquei adquirir biografia de todos os campeões da Fórmula 1. E para isso, eu passei aproximadamente 10 anos pesquisando, porque alguns pilotos foram muito difíceis de encontrar algum livro, por exemplo, o Phil Hill, Mike Hawthorne. Eu passei quase 10 anos para encontrar biografia desses pilotos. Mas o que eu quero comentar é que sabe qual o piloto mais biografado da história da Fórmula 1? Isso, Qual? se alguém se der ao trabalho para isso, é o Ayrton Senna. Aham. Eu tenho aqui mais de 40 biografias do Senna. E é importante dizer, né, E Mário, que nem todas, ou a boa parte delas, são antes da morte dele, né? sim, sim, o Senna, ele já começa a ter algumas biografias que foram escritas ao final da participação dele na Fórmula 3, na transição para a Fórmula 1. Tá? Christopher Hilton, inclusive eu tenho uma edição muito rara em português, que é quando ele está saindo da Toleman para a Lotus, que essa biografia foi escrita. E aí pega muito a fase dele antes de Fórmula 1. Período do kart, a Fórmula Ford e a Fórmula 3. Fala da Fórmula 1, mas é aquela coisa, ele quando escreveu, ele estava acompanhando, o Senna ainda estava na ativa. E aí, por esse critério, eu não encontrei o segundo piloto que eu tenho uma quantidade boa aqui de livros, é o Jim Clark e Fangio. Tá? Eu tenho 7 biografias de Fangio e 5 do Clark. Um que eu estou esperando aí sair uma edição um pouco atualizada é o Alonso, Uhum. porque só existem 3 pilotos na, na história da Fórmula 1 campeões que não têm uma biografia. George Scheckter é um. Eu encontrei uma biografia de George Scheckter que foi escrita em 1976, antes mesmo dele ir para a Wolff. Então, ele não abrange o período que ele estava na Ferrari. O Nico Rosberg é outro. Uhum. Ele tem uma biografia dele, que foi escrita por encomenda dele, mas ele não foi colocado à venda. Ah, Todos os livros que foram editados, o Nico recebeu e ele distribuiu com pessoas que é do conhecimento dele. E o interessante. Alonso, tá, ele está escrevendo uma biografia há 3 anos que está nessa de sai, não sai o livro dele. Mas o que eu estava, só para a gente fechar e voltar, né? A questão da temporada de 93, para mim, é um primor assim, de atuação de um piloto que foi buscar. Senna precisou percorrer todas as voltas em 93, não em 100% da forma. Ele estava ali em 120% da forma dele.
Mas aí o Prost, que acabou sendo campeão, claro, pelo ofuscamento, não foi uma temporada brilhante de Prost, com o melhor Ele carro fez aquela temporada, declarado. né, como é que diz assim, no piloto automático, por um lado, porque o carro era tão melhor que ele podia fazer, ele não precisou se arriscar Isso, tanto, né? O Senna deu uma é, cutucada nele lá, né? Ele teve poucos isso. momentos em que ele precisou realmente, né, vamos Buscar dizer alguma assim. coisa. O Prost, ele fala, uma das vezes que eu acompanhei um depoimento dele, que ele não se adaptou àquele carro. Uhum, Mas o carro era tão dominante que ele mesmo pilotando abaixo da capacidade dele, e aí ele é quem comenta isso, que ele pilotou abaixo da capacidade e ele levou o campeonato. Por isso sim. que ele teve aquela, digamos assim, oscilação naquele ano. Aí do Prost, que não Qual dá para a seria gente a grande temporada dele, não então, na tua opinião? 1986. Uhum, 1986. É uma grande temporada e ela acaba fazendo justiça, entregando um título ao piloto que foi mais grandioso ao longo de todo aquele período. uhum, O período que eu coloco 85, ele já havia sido campeão. Inclusive, a temporada de 86 tem dois marcos bem interessantes. O primeiro é que desde os anos 60, um piloto não era bicampeão em 2 anos seguidos. Antes, uhum. só o Jack Brabham tinha sido campeão 59, duas 60, né? vezes em anos consecutivos. Isso. E foi a primeira vez na história da Fórmula 1 que uma equipe foi tricampeã de construtores de forma consecutiva. Uhum, A, a McLaren, quando atingiu o resultado, né, de 84, 85, 86, ela quebrou a marca da Ferrari de 75, 76, que até então era a marca mais recente de uma certo, equipe que havia conquistado dois títulos de forma consecutiva. Então certo. entra o Prost como na nossa nesse bate-bola aqui que a gente está Aham, fazendo, na temporada 86. Aí a gente vai para os anos 90, vem a temporada de 93, o Senna, eu pontuo o seguinte, foi a melhor temporada da história da Fórmula 1 em que a gente viu um vice-campeão, certo, perfeito. que é como se o campeão não tivesse existido. Aham, Aí a gente fala de 94, que é um ano que faz uma mudança gigante no esporte, em tudo aquilo que a gente assiste. E aí a gente segue os anos 90, o Schumacher, ele é bicampeão, mas ele é bicampeão ainda numa circunstância, até a dominância dele em 95 com a Benetton Renault foi muito sentida, mas não não havia ainda aquela sensação do tipo, é uma dominância porque o piloto é excepcional. sim. Mas aí eu vejo uma temporada que aqui eu vou deixar uma polêmica no ar. Existe Uhum, uma temporada do Schumacher em que ele se supera muito como piloto e ele, infelizmente, ele comete uma atitude antiesportiva e macula toda a imagem, que é a temporada de 97. sim. Se Mas você quando a olhar na gente olha classificação, ele não aparece na classificação porque ele teve o vice-campeonato cassado, mas as vitórias dele todas são mantidas, né? isso, mas quando a gente olha o que ele fez na temporada de Sim, 97, Marcel, ele ali ele deu um passo decisivo. Se ele tivesse perdido o campeonato, não da forma como ele perdeu, Villeneuve ultrapassando ele terminando atrás e perdendo o título, ele com- haveria a possibilidade de a gente dizer, olha, é uma temporada próxima, igual não, mas próxima do que Senna fez em 93, em que o vice-campeão foi maior do que o campeão. e curiosamente, Mas ele aquela temporada, venceu em 97 as mesmas cinco corridas que o Senna venceu em 93, e o Prost, campeão, venceu as mesmas sete que o Jacques venceu, né? E também era Williams. olha, olha a coincidência, né? E o Jacques, ele, assim, ele foi o campeão porque o carro era muito dominante. Ele não, assim, pelo menos na minha opinião, ele não é um piloto para a gente estar discutindo ele nos top 10.
Mas aí o Schumacher pisa na bola, faz o que faz. Uma outra temporada em que ele se destaca bem, mas aí não dá para a gente colocar no nível do que a gente está discutindo, é 99, quando ele sofre o acidente, quebra a perna, se afasta, quando ele volta numa grande forma, e aí ele prepara a gente. Ali houve praticamente uma preparação para o que vinha a seguir, que foi os 5 títulos seguidos, entre 2000 a 2004. Uhum. Claro, falar de Schumacher é a gente falar assim de Mister Jack e Dr. Hyde. Não, é Exato. Dr. Jack e Jekyll, Mister Hyde. Mister Hyde. E Aham. Hyde. Isso. É o médico e o monstro. Porque Schumacher, ele tem aquela ame-o de um lado, odeio do outro, por conta de algumas atitudes. Quer dizer, a gente pegou aí um período que, do ponto de vista do desempenho de um piloto, é algo que é muito sublime de assistir, 2000 a 2004, mas aí veio a Áustria em 2001, 2002, principalmente, né, que maculou muito a imagem, mesmo ele não tendo uma relação direta, como se aponta, ele poderia ter, na posição dele, de um líder dentro da Ferrari, ter abdicado daquilo. Sim. Enfim, a gente não está aqui para discutir especificamente esses fatos. Uhum. Mas ali a gente tem, eu até tenho dificuldade de apontar dessas 5 temporadas. A temporada de 2000, ela é uma temporada emblemática, porque tira a Ferrari de 21 anos de fila de espera. Sim. Então, assim, até os anti-ferraristas estavam naquele ano torcendo. E 2000 ele, é para a ele Ferrari como 77 é para o Corinthians, mais ou menos. é por aí, 70 para o Brasil na Copa do Isso. México, Exato. algo assim que todo mundo, assim, a gente acaba não perdendo esses momentos da história. Aham. Mas em 2000, é aquilo que eu falei, em 99, ele já nos prepara para o que viria a acontecer. Então, veio 2000, eu elegeria do período o ano 2000, com uma temporada bem dominante, tendo vista o contexto histórico dele, de fato, ter sido um piloto dominante e ter Uhum. entregue um Grandes resultado desempenhos que também, né? Eu fiz, falando, eu brinquei com você no início falando do Max, eu fiz um texto, acho que justamente na metade do ano, ainda tinha muitas provas ainda por acontecer, 2023, comparando o Max de 2023 com o Schumacher de 2004, que foi aquela sequência dele. Nas primeiras 13 corridas ele venceu 12, e ele só não venceu o Mônaco porque justamente ali na hora do safety car teve aquele acidente bizarro lá, né? Então, o a Montoya. rigor, ele ganhou as primeiras 13 corridas, ele foi totalmente dominante, garantiu o título ali com o segundo lugar na Bélgica e depois, né, deu uma relaxada. Mas 2004 foi a mais dominante dele, porém eu concordo contigo Sim, que 2000 foi a mais impressionante. o 2004 eu não quero diminuir. Eu concordo com você. 2004 é uma temporada que a gente não pode deixar de mencionar e não pode deixar de ter ela aqui na nossa conversa. Mas se a gente olhar em retrospecto, em 2004, Schumacher já estava chegando no 7º título. Ele já estava com quanto de idade na época? Olha, se a memória não for muito ruim, algo em volta aí de 35 anos. 35 anos, Então, exato. ele já tinha uma maturidade muito mais sedimentada do que o Max de 2023. Ah, ele ganhou muito, ganhou, mas, cara, quando a gente olha assim, a idade que o Max tem e o que ele faz, se ele ainda tiver numa curva de ascensão para mentalmente amadurecer, e se ele tiver um carro minimamente competitivo, esse cara ainda vai fazer coisas muito marcantes. Então, o Schumacher, eu não quero diminuir, mas ele já estava ali numa competição contra ele mesmo, já tinha quebrado o recorde de Fangio, né? Já tinha
Recorde de Alonso vitórias. de grande piloto, já tinha o Uhum. recorde de vitórias. É, e aí é aquela coisa, quem é esportista de ponta fala muito o seguinte: quando você está relaxado, os resultados acabam vindo até mais Aham. fluidos do que quando você está sob pressão. Perfeito. E aí o Schumacher, cara, ele encontra um espanhol pelo caminho que também acaba trazendo uma temporada excepcional, que é a de 2006. Fantástica. Quando eu tiro 2005, é que 2005 Alonso ganha o campeonato, mas a Ferrari deu uma errada tão feia no carro que o Schumacher não competiu. Não foi ali uma briga entre grandes pilotos. O Alonso ganha porque o carro era dominante, e claro, ele é um piloto excepcional. Teve aquela disputa entre eles em Imola, que Sim, foi algo assim que formidável. e se os amigos e as amigas que estiverem assistindo quiserem dizer assim, "Ah, eu vou assistir uma corrida assim para ficar com a adrenalina lá em cima, mesmo sabendo o resultado, assiste Imola 2005. Aham. 2006, quando o Schumacher volta numa situação em que o carro começa a entregar novamente resultados, ele acaba valorizando muito o bicampeonato de Alonso. Alonso fez uma temporada excepcional em 2006, mas ficou aquela percepção. Aliás, eu tive, com a graça de Deus, uma oportunidade ímpar, né? Porque eu assisti a decisão de 2006 em Interlagos, lá do autódromo. Maravilha. Foi corrida que o É, Schumacher vem lá eu, do fundo, né? Marcel, vê só, eu estava na arquibancada da reta oposta. Quando ele sai no treino classificatório e quando o carro dele falha, ele falhou na frente de onde eu estava. E aí a gente já sabia, "Putz, esse cara vai largar em décimo." Na corrida de Interlagos, ele larga e Arno Trulli bate na traseira do carro dele, fura o pneu dele. Ele, quando passa por onde eu estava, ele já passa em último, com o carro soltando um pedaço de borracha para todo lado. Não teve safety car, tá? Quando ele sai do box, Marcel, para voltar à corrida, já com os pneus trocados, quando ele chega no fim da reta, o Massa, que liderou de ponta a ponta, o Massa estava quase na metade da reta. Então, se a gente olhar pelo tempo de volta, o Massa devia estar em torno de 8 a 10 segundos atrás de Schumacher. E se a gente for buscar o resultado final, o Schumacher foi quarto lugar. Mas ele foi Interessante. quarto lugar aproximadamente 15 a 16 segundos do Massa. E não é que o Massa tirou o pé. O Massa, nesse dia, fez uma exibição primorosa, até com o macacão verde e amarelo. E pegou a bandeira, tudo, né? Foi o ano, aquela que o Isso. E pessoal o se Alonso, emocionou. Alonso, o Alonso fez uma coisa que qualquer pessoa de cabeça sensata teria feito, né? Ele ele se colocou em segundo lugar na corrida e ali ficou, fez uma corrida bem burocrática para terminar em segundo, sabendo que o bicampeonato ele viria. Mas isso não tira o mérito de que a temporada de 2006, ele brigando pau a pau com o Schumacher, teve o fato, não é, que no Japão o motor da Ferrari quebra, e ali houve um pêndulo muito grande para o lado do Alonso, É, mas é uma temporada, muita gente erroneamente, né, Mário? Eu, inclusive, eu já respondi a essa pergunta num dos nossos vídeos, lá no começo, que eu elenquei várias perguntas e fiz respostas curtinhas. O Schumacher só perdeu 2006 porque o motor estourou no Japão. Isso não é verdade, né? Porque sim, toda a temporada do Alonso foi muito alta e ele próprio isso. sofreu, sobretudo na Hungria. E em Monza, em que ele estava em terceiro, a pouquíssimas voltas do fim, o motor estoura. Então ele teve duas corridas em que ele tinha chance de pontuar muito alto e zerou, né? É. A Fórmula 1, claro, a gente olha às vezes situações pontuais, atuações excepcionais,
Mas quando a gente vai discutir campeonato, não, pelo menos na minha cabeça, não é viável você olhar especificamente uma corrida. Você tem que olhar um conjunto como um todo. Porque, Sim, afinal de contas, né, a corrida, mas aconteceu isso na corrida, quebrou o motor e ele parou. Sim, mas o resultado como um todo precisa ser a soma de vários GPs. perfeito. Você diria que Então, quando a 2006 gente, foi a maior temporada individual do Fernando Alonso? para mim, foi. Bom, vamos lá, porque ele Uhum. conquistou o título, Sim, né? Alonso é um típico caso de um camarada, eu não sei com precisão se ele tem 1,57 m, 1,60 m, mas ele tem um ego de 3 metros. E isso atrapalha muito, isso pesa muito dentro do carro. É um piloto que é latino, ele tem aquilo. Eu até admiro muito, porque ele é de uma autenticidade absurdamente alta. Eu não acredito que uma pessoa como ele, que está agora com seus 41, 42 anos, já há 23, 24 anos na Fórmula 1, tenha feito uma reflexão de muito do que ele fez dentro e fora das pistas. Mas é meio complicado a gente achar que não é o ego de 3 metros dele que atrapalhou muito a carreira com dele. certeza, A, infelizmente. a, a- Relacionamento, é, né? A forma é isso, dele se colocar, né? Com certeza. isso. E Alonso ele acaba tendo um anticlímax para um ditado, que tem um ditado que diz assim: às vezes a pessoa vai para o lugar certo na hora errada. O Alonso, ele sempre foi para o lugar certo com a cabeça errada. Não foi nem o fato de dizer, "Putz, chegou aqui nessa equipe e a situação da equipe em si desandou. Não, É o ele caso chegou do em Carlos algumas Reutemann, equipes. isso aí, né? Isso aí é o nosso Carlos É, é o, é o Reutemann, o Lole, Carlos Joy, outro piloto que teve uma síndrome dessa, e a gente guarda isso para um outro momento, é o outro dia. Chris Amon. Aham, Chris Cris Amon, que Amon. nunca ganhou uma Neozelandês. corrida, mas correu pela Ferrari, correu pela Matra, nunca ganhou uma corrida. Uma das corridas mais sofridas, né? Eu já acompanhava a Fórmula 1. Foi Clermont-Ferrand 72. O cara lidera quase a corrida toda e fura um danado de um pneu e ele perde uma chance assim real de ganhar com um carro francês Que numa pista coisa. francesa. Mas voltando para o Alonso, a carreira do Alonso teve esses altos e baixos, né? A passagem dele na McLaren em 2007 foi algo assim de uma confusão gigante. Ele, claro, obviamente, estava esperando chegar, ser recebido de braços abertos e conquistar o tricampeonato de uma forma fácil. A meu ver, houve um erro de avaliação da parte dele. Claro, na época que isso aconteceu, não dá para olhar por esse prisma. Tem uma máxima de historiador, e eu não estou aqui me colocando como tal, apesar de eu gostar muito de pensar que eu sou um. Uhum. Um historiador, ele só consegue ter a isenção suficiente de um fato depois que o fato passou mais de 5 anos. Ele consegue sentar e analisar de uma forma mais. Ele já, historiador, já colocou a própria cabeça no. Sentou a poeira, não tem mais tantas emoções. Os personagens envolvidos já podem falar do assunto também sem tantas emoções envolvidas e você consegue fazer um apanhado mais detalhado da história. O Alonso, em 2007, grande na minha opinião, um dos grandes pontos que foram poucos discutidos foi ele ter anunciado ainda em 2005 que ia para a McLaren. É, verdade. Isso, sabe aquela situação de você preparar demais os teus oponentes para a tua chegada. Eu estou agora com a expectativa para ver o que vai acontecer com Hamilton na Ferrari. Eu estou Uhum. vendo algo parecido. A gente está discutindo outro tema e eu não quero É, puxar esse assunto.
Mas tem uma questão que eu, às vezes, quando eu escuto, leio, converso, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Muita gente disse, foi preciso o Carlos Sainz se mexer para o mercado de pilotos destravar. Não. Hamilton causou um rebuliço nesse mercado de piloto quando anunciou a ida para a Ferrari sem ninguém esperar. Exato. Mas, enfim, a gente voltando para o nosso bate-papo, teve a pontuação fechando então esse bloco, que o Alonso, para mim, a grande temporada dele foi 2006, por conta, claro, da conquista do campeonato. Em Ele teve 2007, bem, ele enfrenta o Hamilton, e aí eu queria que você fizesse esse apanhado agora focado no Lewis Hamilton, a maior temporada sim, dele e os antagonistas que tiveram, mas acho que se a nossa ideia é falar dos maiores de todos os tempos, acho que o último personagem para esse quadro seria o Max, que ainda está fazendo a história, mas o Hamilton é esse outro cara, né? isso, o Hamilton seria o penúltimo personagem. A gente tem em Hamilton duas temporadas para a gente sentar aqui e pensar um pouco. A primeira é 2008, quando ele conquista o primeiro título dele. Há muitos anos atrás, Marcel, eu externei uma opinião, é muitos anos mesmo, a gente nem se conhecia ainda. Sobre 2008, quando, uns 6, 8 meses depois, ainda estava bem fresquinho, que a temporada tinha terminado, eu comentava o seguinte: se Hamilton perde aquele título para o Massa, talvez o Massa tivesse sido um tricampeão. E o Hamilton teria descido ladeira abaixo. Ele não ia aguentar 2 anos seguidos perdendo um título. Porque a gente pode, em outro momento, discutir o assunto. Mas em 2007, eu achei que ele foi injustiçado ao perder o título. Claro, faltou maturidade. Isso é um ponto. Isso eu nem entraria numa discussão dessa. Mas ele fez muitas coisas excepcionais para desbancar Alonso, cara. Ele não desbancou Alonso, porque o favorecimento que o Ron Dennis dava, e aí tem um aspecto aí que eu considero muito relevante. Ron Dennis é um cara que pode ser controverso, mas a maneira dele, ele sempre foi isento. Ele deixou Senna e Prost, cara, os caras se engalfinharam, como a gente teve a chance de acompanhar. E quando ele viu aquela situação lá entre Alonso e Hamilton, ele não intercedeu. Aí muita gente diz, ele devia ter sido um impulso mais forte. Só que na cabeça dele, em um único momento, eu assisti uma entrevista que ele fala isso. Ele achava que se ele interferisse, ele ia estar prejudicando o esporte, porque ele ia acabar pendendo para um lado. E pelo que o Alonso já tinha feito, por aquela atitude tão latina dele, de ficar peitando, discutindo, ele ia acabar favorecendo o Hamilton. Então, Hamilton, para mim, foi injustiçado em 2007, pelo destino, não por pessoas. Se em 2008 ele perde, ele tinha descido ladeira abaixo. Sim, Mas ele ganhou. Para ele ganhar aquele ano, ele veio de um 2007 que na cabeça dele deve ter tido um peso não tão grande, porque ele ainda estava no seu primeiro ano de Fórmula 1. certo. E o carro da McLaren em 2008 não era dominante, era o carro da Ferrari que era dominante. Sim, Ele vai para a Mercedes, ele faz uma aposta muito ousada, tendo visto que a Mercedes estava entregando até então. Só que aí, com a mudança do regulamento, queira ou não, os 6 títulos que ele conquista em seguida são muito. Ele é um piloto excepcional, sim, mas o carro, a partir daí, passa a ter uma influência muito grande. Até fica a ideia da gente depois, quando houver oportunidade, conversar um pouco sobre o que aconteceu nos últimos 20 anos e que levou a tanta dominância de uma equipe ou um piloto. Isso acaba ofuscando muito a entrega de um piloto. O Max agora está sobre essa sombra, o Hamilton também.
a meu ver, porque a entrega dos carros, a equipe de engenheiros que acompanha hoje, são fatores Sim. muito que pesam muito na entrega. Aí, quando eu pego os títulos da Mercedes, eu acabo não tendo uma ideia muito específica de qual desses títulos do Hamilton foi assim por uma dominância dele. Para mim, até o Nico Rosberg, em 2016, está lá, tem um ponto importante porque ele coloca o Hamilton à prova, peitando o Hamilton. Até tem a questão, 2016, dependendo se a gente for mais flexível em nosso rigor de análise, a gente pode ter um vice-campeão maior do que o campeão. Sim. Mas aí eu admito que eu, particularmente, forçaria um pouco a barra para É, colocar, por exemplo, como a gente colocou já na situação, por exemplo, do Senna não, não 93. é o mesmo caso do próprio Schumacher em 97, também não se compara a 2016, né? Ou melhor, 2016 não Isso, se compara a ela. isso, isso. E aí a gente chega no Max 2023, que foi o comecinho da nossa Nosso conversa. tema. Aham. É, isso. Realmente, 2023, o Max ele faz uma entrega muito grande. O carro que ele pilotou era muito bom, mas aí, apesar de estar sendo colocado em xeque a competência do Sérgio Pérez, o Sérgio Pérez não é um piloto tão ruim. Ele não está no nível de Max Verstappen. Isso eu não estou discutindo aqui. Mas ele não é esse piloto tão ruim que tá, metade do planeta está pedindo a cabeça do cidadão, coitado. Deixa ele pilotar lá. Uma equipe como a Red Bull, certamente se ela abre uma vaga e ela desse a prerrogativa de dizer, olha, eu vou buscar aqui quem eu quero, vários pilotos iriam querer sentar lá. Sem dúvida. Mas a grande questão é, o Pérez é um piloto, tá no nível de alguns bons pilotos. Sangue de campeão ele não tem, pelo menos para mim. Mas não a ponto de dizer assim, ele está ali de forma desmerecida. O Max está muito excepcional. A, a curva de, a curva de amadurecimento de Max foi muito grande. Se ele perde o título de 2021, eu acredito que ele teria perdido a cabeça junto, porque aí a idade dele ia pesar contra ele. Uhum. Aquela última corrida, né, que ainda está na garganta aí de alguns, e É, inclusive o Hamilton tem uma queda de rendimento em 2022, eu substancial, né? avalio como o baque emocional dele foi muito grande. Então, meu amigo, assim, dando um panorama, né, sobre temporadas excepcionais, se a gente quiser, que a conversa aqui está gostosa, prazerosa, mas a gente falou aí de quantas temporadas, não sei se você está anotando aí, a gente Não, a falou de gente falou 57. dos 10 maiores pilotos, né? A gente citou uma de cada um e em alguns casos a gente pincelou. Então a gente foi para quase 20 temporadas que nós citamos, né? Do Schumacher aí a gente Isso, citou várias. isso. Eu te digo uma coisa, eu vou voltar para um ponto lá do início. Olha, se você disser, pô, dessas 20 aí, vai, me aponta três. Aham, Eu colocaria, sem ordem de pódio, tá, colocaria um pódio com os três degraus todos na mesma altura. Eu colocaria 1965, Jim Clark, 1986, Alan Prost e 2023, Max Verstappen. perfeito. Por motivos diferentes, de maneiras diferentes, mas foram realmente anos em que, culminando com o título, né? A gente não poderia colocar 93 do Senna, apesar da pilotagem, seria um contrassenso, né? Ele foi a maior temporada dele, foi uma das maiores temporadas, mas eu concordo contigo, querido. Se fosse para escolher uma, eu acho que eu iria de 65, pensando em tudo que você falou a respeito do Clark, da concorrência dele, né? De uma época que se quebrava demais e o cara conseguir tudo aquilo, né? Mas é uma escolha que é muito do momento, né? Amanhã pode Isso. ser outra.
Isso. Aliás, olha, já que você falou de quebra, em 65, Jim Clark fez duas coisas que, do ponto de vista mecânico, é quase impossível a gente pensar nisso hoje em dia. O primeiro foi no GP da Inglaterra, o carro dele começou a ter um problema na bomba de óleo. Quando ele percebeu isso, ele começou a desligar e religar o motor nas curvas, para não forçar a curva de torque do motor, que é exatamente no momento que o motor precisa ter o melhor nível de lubrificação. Quer dizer, Ele pilotou mais de 20 voltas fazendo isso. E no GP dos Estados Unidos, em Watkins Glen, a suspensão traseira do lado esquerdo do carro quebrou e ele pilotou mais de 10 voltas com a roda quase aberta, assim, olha. Imagina, aqui a roda que estava na posição normal e aqui a outra roda. caramba. Além do fato daquilo poder quebrar a qualquer momento e ele ter tido sangue frio para perceber, porque dava para ver, ele depois comentou que dava para ver pelo retrovisor, Uhum, ele teve sangue frio numa época que qualquer quebra de carro praticamente era um acidente em grandes proporções. sim. Ele teve inteligência para manter a velocidade do carro sem perder desempenho. Se procurar nos arquivos, tem uma foto na hora que ele recebe a bandeirada, na chegada, que dá para ver nitidamente como a roda está torta. Eu até eu não sei se tu lembras, teve uma corrida do Kimi Raikkonen, na McLaren, na Alemanha, em 2005, se a memória não estiver falhando, a gente teria que dar Era a Alemanha, uma era no Nürburgring, confirmada. exatamente, mas era GP da Europa oficialmente, né? Só para. Isso, que a roda dele quebra na abertura da última volta. Abre a volta que ele. Pum, né? Isso. Putz, se ele ganha aquela corrida, Marcel, ele ia repetir o fato do Clark em Watkins Glen 65. Beleza, meu. E fora a questão do cara ter pego um avião, ido lá, vou dar um pulinho ali em Indianápolis, vou ali ganhar uma Não corrida correu Mônaco para correr Indianápolis, né? Uma isso, das 10 corridas, você falou, ele venceu 7, uma das que ele não venceu foi uma que ele não correu. isso. Então era um Que fenômeno absoluto, né? aliás tem uma coluna que eu escrevi a respeito da relação de Clark com Mônaco. Eu também tenho Mônaco foi. um texto mais resumido do que o teu, mas eu falo assim, quando o Jim Clark tentou e não conseguiu. Eu conto sobre Mônaco, sobre Le Mans e a segunda tentativa dele em Indianápolis 66, né? Que infelizmente inclusive tem controvérsias, né? Mas enfim. Cara, eu acho que Jim Clark vale um vídeo individual. Nós temos vídeo aqui sobre Fangio, dois sobre o Senna e dois Schumacher e Hamilton, comparando Schumacher e Hamilton. Eu acho que vale um vídeo só de Jim Clark e eu vou te convidar para fazer parte aí nessa próxima viagem. Vai ser um prazer enorme. E falar de Jim Clark é algo que eu fico muito feliz. A gente só tem que tomar cuidado com o tempo, porque é capaz de soltar a língua aqui e a gente ir 3, 4 horas fácil, fácil. Tá. Mas, cara, muitíssimo obrigado, querido, pela tua participação. Eu acho que esse vídeo vai aguçar muito a curiosidade das pessoas, né? Porque, como é o canal é História e Esporte, mas o meu propósito é justamente resgatar esses grandíssimos personagens, feitos e histórias do passado, sem nunca desmerecer o presente, mas sempre contextualizar e trazer. E você fez isso E muitíssimo bem. Quero te agradecer pela tua participação, Mário. eu que agradeço a vocês e vai ser um prazer enorme a gente voltar em outras oportunidades. Grande abraço para você e para os nossos amigos aí e amigas que estão nos assistindo. Valeu, Mário. Abração.